Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Costa, para quem não me conhece, sou professor de Biologia aqui em Belo Horizonte e hoje estreia uma série de conteúdos que eu vou produzir para vocês, eu e demais amigos biólogos, né? Nós vamos ter alguns outros biólogos, amigos meus convidados, e a gente vai falar da nossa fauna. Então a ideia desse conteúdo é justamente promover a nossa fauna, beleza? Nas grandes mídias, de um modo geral, a gente tem muito acesso a muito conteúdo de faunas de outros países, principalmente a fauna africana, né? Falar do leão, falar da zebra, falar do guepardo, só que a ideia aqui é a gente divulgar a nossa fauna. Se você acha que o único marsupial do mundo é o canguru, você está redondamente enganado. A gente tem o principal representante dos marsupiais da nossa fauna, que é o gambá. Então hoje nós vamos falar sobre o bichinho, sobre o animal dessa foto, que é o Didelphis albiventris, tá? O Didelphis albiventris, que é o nome científico desse marsupialzinho, ele é um mamíferozinho muito comum na nossa fauna e ele recebe alguns nomes aí no Brasil. Então ele pode ser chamado inclusive de gambá de orelha branca, raposa, saruê, seriguê, micurê, raposinha, serigué de orelha branca, mucura, sarué. Então, ao longo de toda a extensão, ao longo de toda a ocorrência que ele tem no Brasil inteiro, ele pode adotar todos esses nomes aí. Então, ele é um marsupialzinho de porte médio e dentro do gênero Didelphis, né, a gente vai ter aí outras 3 espécies além do Didelphis albiventris, que é dessa foto aqui. A gente vai ter o Didelphis aurita, o Didelphis marsupialis e o Didelphis imperfecta. Beleza, senhoras e senhores? Então, o que acontece? Esse Didelphis albiventris, esse marsupialzinho nosso, ele vai ocorrer desde o nordeste dos Estados Unidos até a Patagônia Argentina. Então, desde o nordeste dos Estados Unidos até a Patagônia Argentina, a gente vai ter a ocorrência. Quando eu falo ocorrência, eu quero dizer onde que eu vou encontrar esse animal. Nessa ocorrência, entre Estados Unidos e Patagônia Argentina, ele vai passar, ele vai ter ocorrência também pela Venezuela, pelo Brasil, pelo Paraguai e pelo Uruguai. Então, o que acontece? Existe, né, vamos dizer assim, um senso comum envolvido de que o gambá verdadeiro é aquele pretinho com uma lista branca nas costas. A gente tem uma espécie no Brasil muito parecida, né? Que é do gênero Conepatus. A gente tem a espécie mais comum do gênero Conepatus, que é o Conepatus semistriatus. Esse bichinho, que é chamado de gambá, na verdade ele não é um gambá verdadeiro, porque ele é da família dos mustelídeos. Os gambás verdadeiros que a gente tem no Brasil, eles são do gênero Didelphis, que são Didelphis aurita, Didelphis marsupialis, Didelphis imperfecta e o bichinho que a gente trouxe hoje, que eu trouxe hoje para vocês, que é o Didelphis albiventris. Albiventris vem de albi, vem de branco, ventre de região ventral, região dorsal, então ele costuma ter o ventre branco, daí o nome albiventris. Então não vamos confundir o gambá verdadeiro com o gambá achado que é gambá com o gambá verdadeiro, que é o Didelphis albiventris. Mas qual que é o hábito desse gambazinho, desse nosso marsupialzinho que nós estamos falando hoje? Ele possui hábitos variados, né? Ele pode ficar desde vegetação aberta até uma floresta úmida e densa, né? Uma floresta parecida ali com a floresta amazônica, tá? É um animalzinho de hábitos onívoros, né? Ele pode comer desde vegetais, insetos, então também ele é também insetívoro. Ele pode comer até restos de comida humana, ele pode se alimentar de carniça. Então ele tem uma ampla gama aí de alimentação. O que chama a atenção num gambá é o odor, né, que ele exala, aquele odor desagradável que ele exala. Esse odor desagradável é um mecanismo de defesa. Então ele vai ter basicamente 2 mecanismos de defesa. Essas glândulas que liberam esse odor desagradável, que serve para afugentar os possíveis predadores, e ele tem também um mecanismo que é se fingir de morto. Várias espécies têm esse mecanismo de se fingir de morto. Os hábitos desse nosso gambazinho, né? Ele tem hábitos crepusculares e noturnos, então ele dorme maior parte do dia. Quando vai chegando mais ou menos na parte da tarde para a noite, ele sai para se alimentar, para caçar, beleza? Ele é um animal que não vive em grupo, então ele tem hábitos, vamos dizer assim,
antissociais, beleza? E ele costuma habitar do chão até o subbosque, né? Ele tem uma cauda que a gente chama de cauda prênsile. O que é uma cauda prênsile ou preênsil? Já vi gente falando dos dois jeitos. É uma cauda que possui movimento, ela tem uma conformação muscular muito forte, então ele pode usar o rabo dele como suporte nas árvores. Então isso dá para ele uma conquista evolutiva, um ganho evolutivo muito bom, permitiu ao longo da evolução a sobrevivência desse bichinho. Estar na copa das árvores é uma vantagem muito grande para um animal silvestre que está ali sujeito a todas as pressões seletivas do meio. Os principais representantes então que a gente tem dos marsupiais na nossa fauna são os gambás, tá? São esses indivíduozinhos do gênero de Delphis, tá? Eles vão ser da classe Mammalia, da família Marsupialia, do gênero de Delphis e as espécies que eu falei com vocês. O que é um marsúpio? O que é um animal marsupial? Todo mundo conhece o canguru, todo mundo conhece o coala. O canguru tem uma bolsa que leva o bebê. Esses indivíduos, os de Delphis, que é o marsupial verdadeiro brasileiro, ele também vai apresentar uma bolsa onde que esse filhote vai se desenvolver. Quando esse filhote nasce, a gestação dura em torno de 13, 14, mais ou menos 15 dias. Quando esse bichinho, esse filhotinho nasce, ele não nasce totalmente pronto. Ele nasce parecendo um embriãozinho. Então ele caminha pelos pelos da mãe até achar a glândula mamária, ele vai e gruda ali na glândula da mamária da mãe e fica ali mais ou menos até 4 meses. Com 4 meses ele já é capaz de andar sozinho, dar uns rolezinhos sozinhos nas copas das árvores, no chão, mas eles não têm ainda, com 4 meses, condições de sobreviverem sozinhos. Então a mãe ainda cuida deles muito tempo, carrega eles nas costas. É muito comum você ir numa mata e ver uma mãe gambá cheia de gambazinho nas costas, que é a forma que ela tem de carregá-los. Isso é o que a gente chama de cuidado parental. Depois que a prole nasce, eu vou ter o cuidado dos pais, chamado de cuidado parental. Então, esse embriãozinho, ele vai surgir com mais ou menos 1 centímetro, né, de comprimento e vai ficar aproximadamente 4 meses dentro do marsúpio, se alimentando do leite da mãe, até ele ter condições de ter a sua vida sozinho. Beleza, senhoras e senhores? Então essa foi a nossa primeira dica de bicho, o nosso primeiro bicho da nossa série de conteúdos da nossa fauna. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer aqui imensamente ao meu biólogo preferido, ao meu amigo biólogo que forneceu essa foto para nós aqui, o Luciano Faria, tá? Eu queria agradecer imensamente ao Luciano, toda a galera do grupo da Bio lá que eu participo, que são os biólogos da época que eu trabalhei como consultoria, a Carlinha, a Camilove, o Ângelo, o Breno Vitorino. Queria agradecer a todos vocês que deram muito apoio para a gente começar, para a gente trabalhar junto, né? Para o pessoal que não é da área poder conhecer um pouco mais sobre a nossa fauna, a gente conseguir falar uma linguagem um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais direta, um pouco menos sofisticada, uma linguagem menos informal, um pouco mais descontraída, para ver se a gente consegue aguçar o interesse das pessoas, principalmente dos alunos, pela nossa fauna. Então, Luciano Faria, muito obrigado por ter cedido a foto e eu espero vocês no próximo A Nossa Fauna. Valeu!